Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa ali enquanto o desfile está acontecendo. A Barra também está nesse momento, inclusive ela vai se aproximando aos poucos exatamente ali de sua filha, porém ela ainda não sabe de nada disso, né? E ela fica observando a Nuran, observando tudo. Vocês vão perceber que nessa cena aí, querendo ou não, é uma cena muito triste, porque você vai ver a mãe frente a frente com sua filha e ambas ali não sabem de quem se trata. Então é nesse momento que a Nuran dá uma olhada para a Barra também olha para ela e as duas começam a sorrir. Enquanto isso, Nuran, por sua vez, vai se aproximando ali sorridente da Barra. A Barra então se ajoelha para ficar ali do tamanho dela e diz então: você é a Nuran? E ela responde que sim e pergunta então: a senhora é minha tia, né? A Barra diz que acredita que sim, né? Então as duas sorridentes se abraçam. A Barra, ao abraçar ela, começa a sentir algo diferente e logo em seguida a Nuran olha para ela e diz que já fazia tempo que ela queria lhe conhecer. A Barra diz então: aqui estou, pequena, e agora eu cheguei. Então elas se abraçam novamente. A Nuran abraça ela muito forte e diz: seja bem-vinda, minha tia Barra. Só que enquanto elas duas ali estão quase que se declarando uma para outra ali, uma sentindo algo diferente da outra, é nesse momento quando a Efsun chega e ela fica ali, começa, querer ou não, ficar desesperada, porque ela sabe o erro que ela cometeu lá atrás e, querendo ou não, vocês vão ver que muito em breve a casa dela vai cair. A Nuran fica o tempo todo ali elogiando a Barra, dizendo que ela é muito mais bonita do que nas fotos, e enquanto tudo isso vai acontecendo, vocês percebem que a Efsun ela fica ali travada, sem ação, sem saber o que fazer. A Nuran chama ela de tia novamente, diz que ela é muito bonita e pede que, por favor, que ela não vá mais embora e fique com eles ali para sempre. Ela depois olha para Efsun, chama por ela e diz: mãe, veja aqui, minha tia Barra está aqui. A Barra se levanta, chama pela Efsun, a Efsun também chama por ela e as duas se abraçam, e a Efsun ela começa a ficar ali com um semblante de chorar. Agora ninguém sabe que essa peste aí tá com essa cara de choro, ninguém sabe se é porque ela pode um dia a casa de fato dela cair, que é o que de fato vai acontecer, ou se ela está arrependida ao ver aquele clima ali de verdade de mãe e filha. E você, na sua opinião, vocês acham que a Efsun deveria pagar por tudo isso que está fazendo no decorrer todo dessa novela, ou tudo deveria ficar debaixo dos panos aí e ela continuar com uma filha que não é dela? Deixa tua opinião nos comentários aí, que eu amo ler o comentário de cada um de vocês. E para acabar de lascar, quem é que chega agora é a Sultan, que também por sua vez fica travada com aquele sorriso mais falso de que nota R$3 ali, olhando para a Barra. A Barra chama pelo seu nome e ela chama pelo nome da Barra, e a Barra, na inocência, sem saber de nada ainda, além de ter abraçado a Efsun, também abraça a Sultan ali sem falsidade nenhuma, mas a Sultan por sua vez com a falsidade da moléstia dos cachorros ali, então olha para Barra e depois olha para Efsun e fica ali como se não tivesse entendendo nada, sem nenhuma ação. Enquanto isso, lá com a Tess, quando ele volta para casa, ao ir subindo a escada, ele vê aquelas sacolas no chão, percebe que a Barra estava de fato arrumando a casa dele novamente, só que ele vai ficar agora sem ação também, sem saber o que fazer, porque quando ele olha de lado, ele vê a porta lá do seu quartinho, que estava trancada, com suas investigações ali quebrada. Então ele vai se aproximando sem saber o que fazer, porque acredita que a Barra descobriu tudo. E o Tess, ele comprova que de fato a Barra descobriu tudo, logo depois que, quando ele olha para o Biru, vê aquela aliança, se aproxima, pega e fica novamente ali sem saber o que fazer a partir de agora. Ao chegar em casa, a Efsun diz que as pernas dela estão doendo bastante, e depois diz a Barra que vai colocar a Nuran lá no quarto dela porque ela está com muito sono, e que ela, a Barra, depois pode trazer as coisas dela, e a Barra pergunta se antes que ela leve a Nuran, se pode apenas dar um beijo nela.
A Efson responde que sim, que é lógico que sim, porque querendo ou não é sobrinha dela, né? E você que tá assistindo essa novela fica muito revoltado, não fica? Porque a Efson com essa falsidade todinha dizendo ali que é sua sobrinha, sabendo que na realidade a Barra é a sua verdadeira mãe. Por sua vez, a Barra dá um tequinho nela e diz a ela, chamando ela de linda, que ela descanse muito. Só que a Efson, ela fica com os pantinhos aí feio da gota serena ali, que se com certeza isso fosse no Brasil aqui, com certeza ela já tinha sido descoberta há muito tempo, que nem graça. Enquanto a Efson saiu com o Arda para colocar a menina no quarto, a Barra, ela começa a andar ali por dentro da casa e também ao chegar em algumas fotos ali da Nuran, ela olha para uma foto e fica até um pouco meio encucada, só que nesse momento é quando a Efson chega e a Barra diz a ela que a filha dela é muito linda. A Efson diz a ela que ela deveria ver quando ela se acorda de manhã, parece um anjo, mas no decorrer do dia parece até um monstro. A Efson, ela continua fazendo os pantinhos dela ali, dizendo que ela fica toda hora ali sem querer se levantar, dizendo que não quer de forma nenhuma, e a Barra sorri e diz a ela que isso ela puxou a sua mãe. A Barra logo depois ela começa a tocar no assunto e pergunta se logo depois de todo esse tempo se ela, Efson, conheceu a família biológica dela, da Nuran, pergunta se elas eram boas pessoas e pede que ela responda se elas eram boas pessoas. A Efson continua com as falsidades dela, dizendo que sim, que é lógico que conheceu eles e que era uma família muito pobre, que é a tia dela que conheceu eles. Ela continua com a falsidade dela, dizendo que essa mulher que doou o bebê para eles ali já tinha outro casal de meninos e que por isso ela estava ali destinada a fazer essa adoção lá da Nuran. A Barra depois pergunta se o Arda ele aceitou assim facilmente fazer essa adoção. A Efson pergunta o porquê que ele não aceitaria, porque tanto ela quanto ele estavam ali destinados a querer ter um bebê. Barra fica calada e Efson continua dizendo que ela mesma sabe que ela, Efson, ela já não pode mais ser mãe, né? A Barra depois pergunta quando que ela vai dizer a Nuran que ela é uma menina adotada. A Efson pergunta o porquê que ela teria que dizer que ela é uma menina adotada e que jamais vai fazer isso, não quer estragar a mente dela e que não vai dizer de forma nenhuma porque ela sempre vai ser dela. Barra fica calada e Efson parece que começa a se revoltar e diz que nunca, jamais ela vai saber da verdade porque ela é sua verdadeira filha. Mas vocês sabem muito bem como é essa questão aí de pessoas ali que são adotadas, né? Quando é mais pra frente um pouquinho, a pessoa que foi adotada de algum jeito quer descobrir ali quem de fato são seus pais verdadeiros. É por esse motivo que a Efson ela não quer de forma nenhuma, porque mais à frente a Nuran poderia querer descobrir quem é a mãe e com certeza chegaria na Barra. Mas o destino é lindo demais, a menina vai chegar de todo jeito nos braços da Barra, a Efson querendo ou não. Depois a Barra pergunta a Efson se por acaso ela acredita que elas poderiam dar uma volta por aí, porque ela não tá conseguindo nem respirar direito ali dentro, porque ela sabe muito bem que ela passou muitos anos presa, né? A Efson diz a ela que sim, que está bem e que vamos lá para fora agora mesmo. Elas então saem caminhando por ali e logo depois a Barra diz, nós sentamos aqui, né? E depois se deita e pede a Efson porque ela também não se deita. A Efson logo depois toca no assunto do Atés e pergunta se eles dois já se viram e ela diz que não quer falar sobre isso. A Efson diz a ela que tudo bem, logo depois a Barra se senta e começa a querer chorumingar e chorando ela diz a Efson que nem sequer ela conseguiu ver a tumba do filho dela. A Efson agora começa a engolir seco e a Barra continua dizendo que ela não pôde ir, que não sabe nem o porquê. A Efson ela vai continuar ainda se desesperando ainda mais logo depois que a Barra diz que ela sente muita falta ali do seu bebê porque ela tem a sensação ali que ele não está morto. A Efson fica calada e a Barra continua dizendo que tem a sensação ali que ele está vivo e é como se estivesse ali ao seu redor. A Barra não se cala e diz que o seu filho estivesse em algum lugar como se estivesse esperando ali de alguma forma que ela encontre ele. Efson continua em silêncio e a Barra diz que não sabe explicar, mas que isso é uma sensação muito estranha. Efson ela não consegue falar nenhuma palavra para a Barra porque ela sabe que tem um rabo preso ali e a Barra continua dizendo que talvez ela não queira aceitar a verdade porque não viu ali a tumba dele, né? A Efson continua com as falsidades dela dizendo a Barra que ela não precisa se preocupar porque ela ali entende sim, ela consegue entender tudo o que ela está querendo dizer. A Efson diz que ela não precisa se preocupar porque ele tem sim uma tumba, porque tanto ela quanto a sua tia fizeram a tumba para o filho dela.
A Barra se lamenta ainda mais, dizendo que não pôde nem conseguir ver ali o seu rosto, mas que ele está ali dentro do seu coração. A Efson, ela continua ali no seu silêncio e tem a cara de pau de ficar toda hora inventando conversas para Barra, enquanto a Barra continua dizendo que não sabe explicar como é essa sensação que ela está sentindo, mas que ela podia apostar ali que o filho dela ainda está vivo. Sem saber a Barra que em vez de um filho, é uma filha muito linda que se chama Nuran, mas que muito em breve ela vai descobrir toda a verdade.